Nas ruas tranquilas de Curitiba, o jovem César Lattes passava horas imerso em livros de física, fascinado pelos mistérios do universo. Ainda na adolescência, seu interesse pelo mundo natural cresceu de maneira incomum para alguém que vivia num Brasil onde a ciência estava longe de ser prioridade. Enquanto muitos jovens se voltavam para carreiras tradicionais, Lattes sonhava com as estrelas e com os átomos que as formavam. Aos 20 anos, ele ingressou na Universidade de São Paulo, um dos poucos polos de ciência no Brasil da década de 1940. Com instalações modestas e equipamentos que deixavam a desejar, o ambiente acadêmico brasileiro, ainda incipiente, não era um terreno fértil para grandes descobertas científicas. No entanto, Lattes se destacou rapidamente por seu intelecto afiado e sua curiosidade insaciável. Suas aulas de física teórica e experimental eram uma mistura de fascinação e frustração. Fascinação pelos temas que ele estudava e frustração pela falta de recursos disponíveis. Apesar disso, Lattes não se deixava abalar. Ele trabalhava com o que tinha, transformando limitações em oportunidades para improvisar e testar teorias. Seus professores viam nele um jovem talentoso, capaz de superar as barreiras impostas por seu país de origem. E não demorou muito para que seu talento ultrapassasse as fronteiras nacionais. Em 1947, uma oportunidade que poucos poderiam sonhar surgiu. Lattes foi convidado para trabalhar com Cecil Powell, um físico renomado, na Universidade de Bristol, Inglaterra. Powell estava à frente de pesquisas cruciais sobre os raios cósmicos, partículas carregadas que viajam pelo espaço e colidem com a atmosfera terrestre, gerando fenômenos subatômicos. Era uma chance única para Lattes. Para ele, isso significava acesso a laboratórios avançados, algo que o Brasil ainda não podia oferecer, e a possibilidade de participar de descobertas que moldariam o futuro da física. Embarcar para a Inglaterra era o primeiro passo para colocar o Brasil no mapa da ciência mundial. Chegar a Bristol, na Inglaterra, foi um choque cultural para César Lattes. Não apenas por causa do clima frio e úmido, tão diferente do calor brasileiro, mas também pelo nível de sofisticação que ele encontrou no laboratório de Cecil Powell. As instalações eram vastas e equipadas com tecnologia de ponta. O Brasil, com seus laboratórios modestos, parecia um mundo distante em comparação. Powell, um físico já consolidado, liderava uma equipe dedicada ao estudo dos raios cósmicos. Ele utilizava chapas fotográficas especiais para capturar as trajetórias dessas partículas subatômicas quando interagiam com a atmosfera terrestre. Embora Lattes estivesse entusiasmado por estar no coração de uma pesquisa tão promissora, ele sentia a pressão de se provar digno de estar ali. Afinal, ele era um jovem brasileiro em um ambiente dominado por cientistas europeus, com prestígio e recursos que ele jamais tivera à sua disposição. No início, Lattes enfrentou dificuldades. A tecnologia avançada de Bristol era excitante, mas também intimidante. Ele precisava se adaptar rapidamente a novos métodos de trabalho e entender a complexidade dos dados que as chapas fotográficas revelavam. No entanto, seu entusiasmo pelo desafio era evidente. Com o passar dos meses, ele mergulhou profundamente nas análises, desenvolvendo um olho clínico para identificar padrões e anomalias nas imagens. César logo se tornou uma figura indispensável na equipe de Powell. Sua capacidade de interpretar os dados das chapas e sua curiosidade natural para fazer perguntas difíceis fizeram dele um parceiro ideal para as ambições de Powell. Juntos, eles buscavam a confirmação de uma teoria audaciosa, a existência de uma partícula intermediária que, segundo a teoria de Hideki Yukawa, seria responsável por manter os núcleos atômicos coesos. Apesar dos desafios iniciais, Lattes começava a vislumbrar a grandeza de uma possível descoberta. A atmosfera no laboratório de Bristol era de tensão e expectativa. A busca pela partícula intermediária, que viria a ser conhecida como Meson P, era uma corrida contra o tempo.
Outros laboratórios pelo mundo também estavam investigando os raios cósmicos, e a descoberta de uma nova partícula subatômica seria um marco revolucionário na física. Em uma das longas noites de trabalho, Lattice observava as chapas fotográficas, como de costume. Era um processo minucioso e repetitivo, que exigia paciência. De repente, ele notou algo diferente. Um padrão incomum de partículas que parecia confirmar a existência do Meson Pi. A partícula, prevista teoricamente por Hideki Yukawa anos antes, finalmente havia se tornado visível em uma chapa. Lattice imediatamente chamou Powell e, juntos, eles revisaram os dados. Estava claro. Aquela era a prova que ambos estavam esperando. O Meson Pi era a chave que faltava para entender a força nuclear forte, responsável por manter os prótons e nêutrons unidos no núcleo atômico. Sem essa força, os núcleos se desintegrariam e a matéria, como a conhecemos, deixaria de existir. A descoberta confirmava a teoria de Yukawa e preenchia uma lacuna importante no entendimento das interações nucleares. O Meson Pi tinha 3 formas: positiva, negativa e neutra, e sua existência ajudava a explicar a estabilidade das forças no núcleo atômico. Lattice sentiu uma euforia tomar conta dele. Finalmente, todo o esforço, as noites mal dormidas e as frustrações haviam culminado em algo extraordinário. A descoberta do Meson Pi não apenas marcava um avanço na física de partículas, mas também representava a validação de anos de trabalho. Quando a notícia foi anunciada à comunidade científica, a reação foi avassaladora. Powell e Lattice tornaram-se o foco das atenções, e suas contribuições foram amplamente celebradas. Conferências internacionais começaram a discutir as implicações do Meson Pi para a física e para a compreensão da estrutura do universo. Lattice acreditava que essa descoberta lhe traria o reconhecimento que ele tanto buscava. No entanto, à medida que os elogios se acumulavam, ele notou uma leve sombra pairando sobre seu nome. Embora tivesse sido fundamental na descoberta, Lattice começou a perceber que Powell, com sua posição estabelecida e conexões, estava recebendo a maior parte do crédito. As sutilezas da política científica internacional começavam a se manifestar. O golpe veio de maneira inesperada e dolorosa. Em 1950, Cecil Powell foi laureado com o Prêmio Nobel de Física por seu trabalho com as chapas fotográficas e a descoberta do Meson Pi. O nome de César Lattice mal foi mencionado na premiação. Embora todos soubessem da sua contribuição vital para o sucesso da pesquisa, o reconhecimento formal foi inteiramente dado a Powell. Para Lattice, a decepção foi profunda. Ele havia dado sua alma ao projeto, superando desafios pessoais e científicos, apenas para ser esquecido no momento de maior glória. Ele sabia que Powell era um cientista brilhante, mas não conseguia evitar a sensação de que sua própria nacionalidade havia contribuído para sua exclusão. Como um jovem cientista vindo de um país periférico, Lattice parecia destinado a lutar contra as estruturas estabelecidas da ciência internacional, que muitas vezes favoreciam figuras de maior prestígio ou influência. O Prêmio Nobel representava para ele mais do que uma medalha ou uma honraria. Era uma validação de seu esforço, uma forma de provar que, mesmo vindo de um país como o Brasil, ele poderia fazer contribuições significativas ao conhecimento humano. Sem essa validação, ele se sentia traído pelo sistema. A frustração e a amargura começaram a pesar sobre ele. As portas que ele esperava que se abrissem após a descoberta do Meson Pi pareciam se fechar, ou pelo menos abrir-se apenas parcialmente. Mesmo assim, ele sabia que não podia deixar essa decepção consumir seu amor pela física. Havia algo mais que ele precisava fazer, algo maior do que o reconhecimento internacional. Foi nesse momento de reflexão que Lattice decidiu voltar ao Brasil, onde ele acreditava que poderia deixar um legado duradouro, mesmo que não fosse laureado com prêmios. Quando Lattice voltou ao Brasil, ele encontrou o cenário científico muito semelhante ao que havia deixado anos antes. Falta de infraestrutura,
poucos recursos e um governo que não via a ciência como prioridade. Mas ele voltou com uma nova missão. A descoberta do Meson-Pi havia lhe mostrado que, mesmo com limitações, era possível realizar ciência de ponta. Agora, ele queria construir algo sólido em seu próprio país. Ao fundar o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas no Rio de Janeiro, Lattes estabeleceu o primeiro centro dedicado à pesquisa em física de alto nível no Brasil. A instituição logo atraiu jovens cientistas talentosos de todo o país, ávidos por aprender e contribuir com o conhecimento global. Lattes sabia que o sucesso do CBPF seria medido, não apenas pela qualidade das pesquisas realizadas ali, mas também pelo impacto que teria na formação de uma nova geração de físicos brasileiros. As dificuldades, no entanto, eram constantes. O financiamento era escasso e o acesso a equipamentos de última geração ainda era limitado. Mas Lattes, com sua experiência no exterior e seu espírito resiliente, usou sua influência para buscar parcerias internacionais e atrair apoio. Ele sabia que o desenvolvimento da ciência no Brasil seria um projeto de longo prazo, mas estava determinado a deixar um legado duradouro. Além de seu trabalho no CBPF, Lattes lecionava e orientava jovens cientistas, sempre incentivando-os a buscar o conhecimento com paixão e perseverança, independentemente das dificuldades. Ele acreditava que o futuro da ciência brasileira estava nas mãos daqueles que ousavam sonhar grande, assim como ele havia sonhado um dia. Com o passar dos anos, César Lattes tornou-se uma figura central no cenário científico brasileiro. Embora o reconhecimento internacional pleno ainda lhe escapasse, ele era reverenciado em seu país como um dos maiores cientistas da história do Brasil. A cada ano, o CBPF se consolidava mais como um polo de excelência, atraindo cientistas de diversas partes do mundo para colaborar com as pesquisas em física. Lattes começou a perceber que o verdadeiro reconhecimento não viria necessariamente de prêmios ou honrarias internacionais, mas sim do impacto que ele estava causando na formação de novos cientistas. Ele havia plantado as sementes para um Brasil mais independente e autossuficiente na produção de conhecimento científico. E isso, para ele, era mais importante do que qualquer troféu ou medalha. Ainda assim, a frustração por ter sido marginalizado na descoberta do Meson-Pi continuava a rondá-lo. Lattes sabia que seu nome estaria para sempre associado à descoberta, mas a ausência de reconhecimento formal era uma ferida que demoraria a cicatrizar. No entanto, ao olhar para os jovens físicos que estavam emergindo do CBPF e de outras instituições de ensino e pesquisa que ele ajudou a moldar, Lattes sentia uma satisfação genuína. Ele estava construindo algo que transcenderia o tempo e as fronteiras. Embora não tivesse sido laureado com um Nobel, Lattes era homenageado com prêmios e títulos no Brasil. Sua trajetória inspirava cientistas e estudantes a seguir os passos de alguém que, com humildade e determinação, havia vencido as adversidades. Nos últimos anos de sua vida, César Lattes refletia sobre seu papel na ciência. Ele sabia que havia feito contribuições significativas, tanto na física quanto no desenvolvimento da pesquisa científica no Brasil. Seu nome estava eternamente ligado à descoberta do Meson-Pi, e ele se orgulhava do que havia realizado, mesmo sem o Nobel. Seu maior legado, no entanto, foi o impacto que ele teve na ciência brasileira. Lattes ajudou a criar uma comunidade científica vibrante e independente, inspirando futuras gerações a acreditar que, mesmo vindo de um país com recursos limitados, era possível fazer descobertas que mudariam o mundo. Hoje, o nome de César Lattes é lembrado não apenas por sua descoberta, mas por seu espírito pioneiro, sua resiliência e seu compromisso em fortalecer a ciência no Brasil. Ele provou que o verdadeiro reconhecimento vem da transformação que deixamos no mundo.